Lucas 22, 47. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu não achei. Chega. Diz o seguinte, Lucas 22, nós vamos ler do 47 ao 53. Diz o seguinte: e estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos, que vieram a ele: saístes com espadas e porretes como para deter um ladrão? Todos os dias estava convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas essa é a vossa hora, e o poder das trevas. Fala conosco, Pai, nessa noite. Que a Tua poderosa palavra ela possa vir de encontro, não aquilo que nós queremos, mas vir de encontro à nossa necessidade, Deus. O Senhor sabe aquilo que o nosso coração, o Senhor sabe que nós precisamos, Deus, para melhorar. Então que essa noite seja uma noite de transformação, seja uma noite de mudança, seja uma noite a qual nós vamos sair daqui renovados, meu Pai, prontos para experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Deus. Então que essa reunião não seja simplesmente mais uma reunião, mas que seja literalmente um culto, o qual nós vamos lhe entregar aquilo que nós temos de melhor, que nós possamos lhe entregar a nossa vida. Que a Tua palavra nessa noite ela nos confronte, que a Tua palavra nessa noite ela nos exorte, e que a Tua palavra nessa noite ela nos edifique, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Existe um propósito, preste muita atenção aqui agora. Existe um propósito para o qual Jesus ele veio até a terra. Existe um propósito para o qual Deus ele se levanta do trono, ele se transforma em um homem e vem viver na terra como um homem. Existe um propósito para o qual um Deus homem vive 100% como um homem. Existe um propósito. Ele não veio para conhecer a terra. Ele não se transformou em homem só para ver como os seres humanos viviam. Não. Ele veio com um propósito, porque ele já sabia como nós viveríamos. Sabe por quê? Porque nós achamos às vezes que nós somos planos, nós somos um plano e um projeto dos nossos pais. Só que antes dos nossos pais nos planejarem, nos projetarem, nós nascemos no coração de Deus. Antes mesmo dos nossos pais planejarem para assim, eu vou ter um filho, ou antes mesmo daquele acidente acontecer, porque talvez você não foi planejado, no coração de Deus você já havia sido planejado. Deus já havia sonhado com você. Deus já havia sonhado comigo. Deus ele não nos fez em escala. Ele não pegou e falou assim: agora eu vou criar aqui a igreja do Nazareno Betel, agora eu vou criar aqui um monte de Lucas, um monte de Adriano. Não é dessa forma que Deus nos criou. Deus ele senta, ele planeja, ele desenha, ele sonha, ele fica empolgado. Deus se empolga na hora de criar, assim: eu vou criar um Rico, eu vou criar a Gabriela, eu vou criar a Adriana, eu vou criar Adonias. E quando ele sonha, e quando ele projeta nós, ele fica empolgado com aquilo. E cada ser humano que Deus criou, ele ficou empolgado com aquilo. Ou seja, Deus então, ele não veio como um homem para saber como um homem viveria, porque ele já sabia. Por quê? Porque ele que ditou a nossa história, ele que criou a nossa história. Mas Jesus veio para restaurar algo que um dia o homem perdeu lá no jardim chamado Éden. Porque um dia o homem perde no Éden aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida.
Eu costumo dizer que o pior dia da minha e da sua vida não foi aquele dia que você perdeu a pessoa que você amava. O pior dia da minha e da sua vida não foi naquele dia que aquela tragédia aconteceu e que mudou totalmente o rumo da sua história. O pior dia da minha e da sua vida foi aquele dia que Deus me procurou para conversar, que Deus te procurou para conversar e Ele simplesmente não nos encontrou. O pior dia da nossa história, o pior dia da humanidade até hoje foi o dia que Deus vem no final da tarde e simplesmente diz: Adão! E Deus já não sentia mais aquele fôlego de vida que Ele havia dado para Adão. Eu vejo aquele como o pior dia da humanidade. Sabe por quê? Olha aqui. Porque naquele dia o homem perdeu a essência que Deus tinha dado a ele. Sabe o que Jesus veio devolver? Jesus veio devolver aquela essência que o homem havia perdido lá no Éden. E sabe o que o homem perdeu? Sabe o que o homem ganhou um dia no Éden? Ele ganhou a vida de Deus, chamada Zoe. Ele ganhou a Zoe de Deus lá no Éden. A Zoe é o seguinte: é a própria vida de Deus dentro do ser humano. Você não entendeu? A Zoe é a vida de Deus dentro do ser humano. E o homem perdeu aquilo. Ou seja, Jesus veio devolver. Sabe o quê? A Zoe que o homem perdeu lá no jardim do Éden. Ele veio devolver a nós a vida de Deus que nós havíamos perdido, que o ser humano tinha perdido lá no jardim do Éden. Jesus veio para devolver isso. Ele simplesmente olhou para nós e falou assim: peraí, estou conjecturando aqui, tá, gente? Ele olhou e falou assim: peraí, você até que é bom, você até que é um bom pastor, você até que é um bom ministro, você até que é um bom obreiro, você até que é um bom membro dessa igreja, mas você não consegue sozinho. E às vezes nós falamos aqui, né? Eu aceitei Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Tudo bem, nós temos que aceitar Jesus. Só que eu posso te falar uma coisa: antes de eu e de você aceitarmos Jesus, Ele já nos aceitou muito antes. Aleluia! Ele já te aceitou muito antes. Eu fico imaginando Jesus lá naquela cruz. Eu fico imaginando Ele pensando em cada ser humano. Eu fico imaginando Jesus olhando para os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, e aí olhando aquilo e falando assim: eu vou morrer por Ele, eu entrego a minha vida, porque Ele não consegue carregar todo esse fardo nas costas. Você pode repetir isso? Quem disse isso aí? Você pode repetir comigo? Obrigado, Jesus. Não, repete mais alto: obrigado, Jesus. Sabe por quê? Porque Ele assumiu a nossa condenação. Ele assumiu aquilo que era para nós sofrermos. Ele sofreu as dores que eram nossas. Então Jesus, Ele veio resgatar o verdadeiro sentido da humanidade. Jesus, Ele veio trazer de volta a essência que não era para você nunca ter perdido. Jesus, Ele veio trazer de volta aquele sopro de vida que Adão tinha lá no Éden. E Adão, todos os dias, ele vinha e falava: olha aqui para mim. Talvez você entrou aqui nessa noite, aconteceu algo na sua vida e você tem perdido a essência. Talvez você está aqui nessa noite e você perdeu a essência. Você está aqui e talvez tenha perdido a alegria. Talvez você está dentro da igreja, mas você está por estar, porque a alegria foi embora. Na verdade, não é que você está triste. Na verdade, o que foi embora é a essência. Na verdade, o que foi embora é a vida, que não era para você nunca ter aberto mão dela. Na verdade, quando a gente está desanimado, quando a gente está assim: eu não estou com vontade na igreja, eu estou assim, eu estou assado, não é porque aconteceu algo ao redor, é porque aconteceu algo dentro. Porque quando eu mudo, não é porque o que está ao redor me mudou, é porque eu mudei e consequentemente as coisas ao meu redor mudaram. E quantos de nós às vezes estamos dentro, mas estamos mais fora do que muitos que estão lá fora?
Às vezes nós estamos dentro de um templo, mas longe da essência de Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não perca a essência, porque Jesus veio restaurar aquela essência que o homem perdeu lá no jardim do Éden. Jesus veio restaurar a vida que Ele tem com você. Jesus veio restaurar aqueles momentos que você tinha na presença de Deus. Jesus veio restaurar aqueles momentos que você tinha de oração. Jesus veio restaurar aqueles momentos que você tinha de leitura da palavra. Jesus veio restaurar o ministério, o seu ministério que parou no meio do caminho. Jesus veio restaurar aquilo que um dia Satanás tentou lhe roubar. Jesus veio restaurar a relação entre criatura e Criador. Jesus veio restaurar isso. Sabe para quê? Para deixarmos simplesmente de sermos criatura, para de forma adotiva sermos transferidos de criatura para filhos de Deus. Você não entendeu? Você é filho de Deus. Você sabe aquele Senhor que pelo falar criou todo o universo, aquele Senhor que simplesmente pelo falar criou tudo que existe. Eu estudando esses dias sobre o universo, eu estudando que se o Sol fosse um pouco mais próximo da Terra, nós morreríamos queimados. Se o Sol fosse um pouco mais distante da Terra, nós morreríamos de frio. Nós vemos que todos os planetas, eles trabalham em favor de um único lugar, chamado Terra. Ah, Lucas, mas é porque a Terra é um planeta bonito? Não, é porque Deus criou o universo com um propósito: te servir. Deus criou o universo com um propósito: te servir. Eu vou colocar o Sol, eu vou colocar a Lua, eu vou colocar as estrelas, eu vou colocar os planetas, tudo encaixado, só para que ele não sinta frio, só para que ele não sinta calor, só para que a vida dele seja estável. Eu vou criar tudo para que tudo sirva a Ele. Aleluia! Glória a Deus! E Deus cria tudo simplesmente porque Ele criou algo de especial na minha e na sua vida. Então nessa noite você é obrigado a sair daqui resgatando a essência de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E o texto que a gente leu, ele mostra um Jesus ao mesmo tempo tão homem, mostra um Jesus ao mesmo tempo tão Deus. Ele mostra um Jesus com tantas necessidades físicas como homem, mas ao mesmo tempo mostra um Jesus tão determinado, certo, convicto daquilo que Ele vai fazer, daquilo que vai acontecer, algo que somente um Deus pode ter. O texto que a gente leu, nós aprendemos coisas extraordinárias, e eu quero falar aqui nessa noite sobre 3 coisas extraordinárias que nós aprendemos dentro desse texto. Presta muita atenção aqui. Tem coisas aqui que são preciosas. Primeira delas: nunca mude do lado da vida para o lado da morte. Vou repetir de novo. Nunca mude do lado da vida para o lado da morte. Jesus, quando Ele vai escolher os seus discípulos, Ele olha para aqueles homens e Jesus vê algo especial naqueles homens. Jesus olhou para todos eles e Jesus viu algo de especial na vida daqueles homens. Jesus olha para Pedro, e mesmo ignorantão, aquele cara explosivo, Jesus vê algo especial na vida de Pedro. Jesus olha para Tiago e vê algo especial na vida de Tiago. Jesus olha para João e vê algo especial na vida de João. E Jesus olha para Judas e vê algo especial na vida de Judas. Sabe qual foi o problema de Judas? Olha aqui para mim. É o primeiro texto aqui. É esse primeiro ponto. Jesus, presta atenção nisso aqui. Por onde Jesus andava, Jesus ele carregava consigo o quê? Multidões. Aonde Jesus andava, ele levava consigo uma multidão.
Pode ler os textos. Aonde Jesus estava, uma multidão seguia. E com essa multidão tinham os seus 12 discípulos, que logo depois virariam apóstolos. Aonde eles estavam, tinha uma multidão. E tem um texto que diz o seguinte: o texto do filho da viúva de Naim. Aquele jovem havia morrido. E sua mãe estava muito triste. Presta atenção aqui. E o texto diz o seguinte: que aquela mãe já era uma viúva, perdeu o marido, agora perdeu o filho. Ela precisava carregar o caixão do seu filho. E o texto diz que aquela mulher vinha consigo com uma grande multidão, carregando o caixão do seu filho. Aquela era a multidão da morte. Porém, o mesmo texto diz que enquanto aquela multidão da morte vinha Jesus do outro lado, com uma multidão chamada multidão da vida. E Jesus, quando encontra-se aquela multidão da morte com aquela multidão da vida, quando aquelas duas multidões se encontram, o que acontece? O filho da viúva ressuscita na hora. Mas sabe qual é o problema disso? É que naquela multidão da vida, Judas estava nela. Judas participou da multidão da vida. Judas estava naquela multidão da vida. E o texto que a gente leu diz o seguinte: e eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Sabe qual foi o problema de Judas? Que ele trocou a multidão da vida para estar com a multidão da morte. O problema de Judas foi que ele experimentou da multidão da vida. Ele experimentou de tudo. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele viu Jesus curar os paralíticos. Ele viu Jesus dar vista aos cegos. Ele tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque ele participou da multidão da vida. Judas, ele participou. Ele era alguém que tinha a faca e o queijo na mão. Só que ele errou quando o dia que ele passou a trocar de multidão e começou a andar com a multidão da morte. Sabe qual é o meu e o seu problema? O risco que nós corremos, sabe qual é? Um dia trocarmos de multidão. O risco que nós corremos é, um dia nós estamos aqui, a multidão da vida, celebrando. Salta de alegria, você salta de alegria, levanta a sua mão, adora o Senhor, nós adoramos ao Senhor, chora na presença de Deus, nós choramos, tem que rolar na presença de Deus, a gente rola, tem que saltar, a gente salta, tem que regozijar na presença de Deus, nós o fazemos. O risco que nós corremos, sabe qual é? Um dia nós trocarmos isso pela multidão que está lá fora. O risco que nós corremos é falar assim: essa multidão aqui, ela está muito chata. Essa multidão aqui está muito metódica. Todo dia as mesmas músicas, todo dia a mesma pregação, os mesmos pastores, todo dia a mesma coisa. Todo dia as mesmas luzes, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo banco. O risco que nós corremos, sabe qual que é? Aquela sementinha que é plantada no nosso coração, para dizer para você o seguinte: vai experimentar novas coisas, vai experimentar um novo tempo. Para que você vai ficar nesse lugar, se nesse lugar ninguém te valoriza? Para que ficar no meio dessa multidão? Porque essa multidão ninguém te aplaude. Para que ficar no meio dessa multidão? Se essa multidão não te valoriza, não te dá o devido respeito. Lá fora todo mundo te respeita. Lá fora você é o cara. Lá fora você é reconhecido. Troca a multidão pela multidão da morte. Judas era um discípulo. Só que Jesus era mais próximo de Pedro, de Tiago e de João. Não sei se foi por esse motivo, da proximidade maior de Jesus para os três. Só que talvez Judas viu lá no templo, lá com os sacerdotes, lá com os soldados, fala assim: eu andei com ele, mas lá eu sou mais respeitado.
olha aqui para mim. A multidão da morte, ela te leva para a morte. A multidão da morte, ela te leva a ter uma vida inconstante na presença de Deus. A multidão da morte, ela literalmente nos leva a ter uma vida espiritual depressiva. A multidão da morte, ela nos leva para o fundo do poço. A multidão da morte, ela nos tira da presença de Deus. Então eu quero profetizar algo aqui nessa noite sobre a sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus, que no dia que o diabo sussurrar no seu ouvido, troca a multidão da vida pela multidão da morte. Você vai olhar e vai dizer, Deus vai te dar força para isso. Você vai olhar e vai dizer, aqui dentro tem defeito. Essa multidão, ela tem defeito sim, mas eu prefiro viver com defeitos dentro da vida do que viver regozijando no meio da morte. Eu prefiro viver com defeitos no meio da vida do que viver regozijando no meio da morte. E se você crê nisso, aplauda. Segundo ponto, isso aqui é extraordinário, gente. Meu Deus. Segundo, Jesus sempre estará pronto para restaurar o seu sonho. Você não entendeu? Você não vai entender mesmo, só na hora que eu explicar. Jesus sempre estará pronto para restaurar o seu sonho. Já reparou que Jesus é especialista em consertar o que a gente faz de errado? Você reparou? Quando a gente coloca a mão, estraga. A gente tira a mão e Deus coloca a dele e resolve. É desse jeito. Jesus é especialista para restaurar os nossos filhos. Ele é especialista nisso. O texto que a gente leu diz o seguinte: olha isso aqui, que preciosidade. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Que orelha que é? A orelha direita. Existe uma preciosidade por trás disso. Eu já vi muita gente pregando e falando assim, Pedro voou no pescoço do soldado. Pedro voou no pescoço do soldado. Não, Pedro não voou no pescoço do soldado. A pessoa a qual, presta atenção aqui, que Pedro corta a orelha, é um servo do sumo sacerdote. A explicação mais atualizada, uma explicação mais do original, vai dizer um aprendiz de sacerdote. Aquele homem, quando ele chegou ali para prender Jesus, as suas vestes eram diferentes. Os soldados tinham um tipo de roupa, o servo do sumo sacerdote tinha roupa. Olha aqui, presta atenção. Para ser um sacerdote, você tinha que passar por todo o aprendizado judaico, israelita, que é algo muito pesado. Logo depois disso, você passava por um confinamento de 5 anos dentro de um templo somente com o sumo sacerdote. Presta atenção aqui. Para ser um sacerdote, você tinha que ficar 5 anos em confinamento. Você ficava naquele lugar. Quando faltava uma semana para você se tornar um sacerdote, quando lhe faltava uma semana para você se tornar um sacerdote, é a história que fala isso, é o costume para se tornar um sacerdote. Quando se falta uma semana para se tornar um sacerdote, o sumo sacerdote, ele dá uma missão para aquele servo dele ir e sair do templo para fazer algo imputado por ele. Aquele homem chamado Malco, que está escrito lá no livro de João, capítulo 18, depois de 5 anos, aquela foi a primeira vez que ele saiu do templo. Por quê? Porque ele faltava uma semana para se tornar um sacerdote. Ele saiu durante um dia para cumprir a missão, porque ele faltava uma semana. E ele sai todo feliz. Eu vou cumprir aquilo que o sumo sacerdote está me propondo. Por quê? Porque a semana que vem eu já serei um sacerdote. Eu fico imaginando a empolgação. Sabe por quê? Olha aqui, porque era o sonho dele.
O sonho de Malco era ser um sacerdote e faltava pouco. Olha aqui, sabe quando falta pouco para aquele seu sonho se realizar? Sabe quando você já consegue ver ele lá na frente e fala assim, ai, falta pouco. Você fica empolgado com aquilo. Malco estava empolgado com aquilo. Até que ele encontra Pedro no caminho. Sabe por quê? Olha aqui. Um dos pré-requisitos indispensáveis. Olha isso aqui. Um dos requisitos indispensáveis para ser um sacerdote é. Pode, para confirmar o que eu estou dizendo, você pode ler lá Levítico capítulo 8, versículo 24 e Êxodo 29. Um dos requisitos indispensáveis para se tornar um sacerdote era: o sumo sacerdote, ele pegava um carneiro e imolava ele. O sumo sacerdote pegava o sangue do carneiro e colocava no dedão do pé e ungia. O sumo sacerdote, pode ler lá Levítico 8, 24, pegava o sangue e colocava no polegar da mão. Ele pegava o sangue daquele novilho e colocava na orelha direita daquele aprendiz de sacerdote. Você não entendeu? Pedro era israelita. Pedro conhecia, falou assim, esse cara é aprendiz de sacerdote. Se ele está aqui, é porque falta uma semana para o sonho dele se realizar. Se ele está aqui, é porque falta uma semana para o sonho dele se realizar. E está falando que vai prender o meu mestre, eu vou acabar com o sonho dele. Eu vou cortar a orelha. Porque se eu cortar a orelha, eu sei que ele não pode se tornar um sacerdote. Quantas vezes Satanás ele espera aquele momento de maior empolgação da minha e da sua vida, naquele dia que os nossos sonhos estão quase se realizando, ele vem e corta a orelha direita da nossa vida, e aquela empolgação ela vai embora. Eu fico imaginando mal. Ele pega a mão dele e coloca e fala assim, a orelha, cadê a orelha? Falta uma semana e eu estou sem orelha, eu não posso ser um sacerdote. Talvez você entrou aqui nessa noite e lhe cortaram a orelha no meio do caminho. Talvez você está aqui nessa noite e lhe cortaram a oportunidade de sonhar. Talvez você está aqui nessa noite e arrancaram de você, te disseram, o seu sonho é grande e eu vou cortar o teu sonho, eu vou acabar com a tua história. Sabe por que eu fico impressionado com Jesus, pastor? Jesus, aquele homem foi prender Jesus. Sabe que Jesus, ele pega aquela orelha, coloca no lugar. O texto não fala, mas eu imagino que Jesus pode ter dito isso. Vai, meu filho, vai viver o teu sonho. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite? Hoje ele está pegando a sua orelha direita que caiu, que lhe arrancaram de forma injusta. Hoje o Senhor, ele está pegando a tua orelha direita e ele está colocando no lugar. E ele está dizendo para você, pode ir e pode voltar a sonhar. Pode ir e pode voltar a sonhar. Porque antes de você sonhar, é eu que sonhei com você. E se você crê nisso, aplauda a glória de Deus. Jesus, ele está colocando a tua orelha no lugar. Jesus, ele está acertando a sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor, ele está restaurando a tua história? Que ele está restaurando a sua vida? Jesus, ele está entrando lá na tua casa. Talvez a orelha que você perdeu foi lá dentro da sua casa, da sua família. Você já não consegue mais sonhar aqueles projetos familiares que você tinha. Hoje o Senhor está restaurando, está colocando novamente a orelha, dizendo, pode sonhar com a tua casa. Lucas, eu já não consigo mais sonhar com o ministério, porque me arrancaram a orelha em outro lugar. Lucas, me arrancaram a orelha. Fica tranquilo. Jesus, ele é especialista em colocar a orelha no lugar. Ele é especialista em consertar aquilo que o homem faz de errado. E podem ter arrancado tudo. Jesus, ele é mais do que suficiente
suficiente para ser tudo na minha e na sua vida. E terceira coisa, para a gente caminhar para o final. Terceira coisa. Se prepare. Porque o diabo ele vai te atacar nos momentos de maior fragilidade. O texto aqui diz o seguinte: Jesus disse para os soldados que chegaram, ele disse o seguinte: todos os dias eu estava com vocês no templo, e não estenderam a mão contra mim. Ou seja, vocês estavam me vendo realizando milagres, vocês me viram exalando poder, e nesses momentos vocês não encostaram o dedo contra mim. Mas agora que Jesus estava frágil, sabe o que tinha acontecido antes disso aqui? Jesus ele estava no Getsemane. E o texto diz que Jesus, ele orava de forma tão intensa e com tanta tristeza, que os seus poros começaram a suar gotas de sangue. Jesus, olha aqui para mim, Jesus ele teve que chegar diante de Malco para restaurar um problema físico, tendo um problema físico. Jesus ele tem que chegar para Malco e colar a orelha dele, precisando de uma restauração. Olha aqui, só para você entender, quando Jesus chega para colar a orelha de Malco, Jesus estava completamente ensanguentado. Por quê? Porque ele tinha suado gotas de sangue no Getsemane minutos antes. Jesus ele chega totalmente ensanguentado para restaurar a orelha de Malco. Sabe o que eu aprendo com isso? Presta atenção aqui. Às vezes nós pastores, nós estamos sangrando e nós precisamos colar a orelha de alguns malcos na igreja. Eu lembro que esse ano foi um ano que eu tive que resolver muitos pepinos grandes no meio de uma galera aqui na igreja. E foi uma época que eu mais precisava de ajuda. Foi uma época que eu estava mais sangrando. Quando alguém vinha para mim e falava assim: Lucas, me ajuda. E por dentro eu estava sangrando. Jesus ele chega sangrando. Ele estava triste, ele estava abatido. Quando ele restaura a vida daquele homem. E os soldados, eles esperaram Jesus estar abatido para tentarem abater Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? O diabo não vai esperar um culto como esse. O diabo ele é paciente. Ele espera a reunião acabar. Ele espera você ir embora para casa. Para ele não tem problema, ele é paciente. Afinal, ele vai viver no inferno por toda a eternidade. Ele é paciente. Ele espera um momento como esse acabar. Ele espera aquele seu momento no seu quarto, triste, abatido, fraco, para dizer para você: vá lá e toma todos aqueles remédios naquela caixa. O diabo ele vai esperar aquele momento. Ele não vai dizer, sussurrar no seu ouvido num culto como esse: se mata. Ele vai esperar aqueles momentos em que você está frágil. Ele vai esperar aquele momento para dizer para você: te disse, sai da igreja. Eu te falei que esse negócio de crente não é para você. Ele não vai esperar o momento do louvor. Ele não vai esperar esse momento, não. Ele vai esperar o seu momento. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Tem momentos que nós nos encontramos frágeis. Tem momentos que nós nos encontramos fracos, abatidos, tristes. E o diabo ele vai usar destes momentos para tentar acabar com toda a sua história. Jesus disse e falou aqui, mas quando eu estava lá fazendo milagres no templo, vocês nunca encostaram em mim. Agora aqui que vocês veem no estado que eu estou, vocês veem o templo contra mim. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Faça assim com as suas mãos. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Algo que eu vivi. Nos dias de tristeza. No dia que você estiver abatido, no dia que você estiver triste, Deus que vai te dar força para você sustentar. E naquele dia que o Satanás sussurrar, se mata. Naquele dia que ele sussurrar no seu ouvido, vai embora. Naquele dia que ele sussurrar no seu ouvido, desista, para, chuta o balde. Deus ele vai te dar uma força sobrenatural para você se levantar e dizer: eu não vou parar, porque a minha fé não está firmada naquilo que as minhas mãos podem alcançar. A minha fé está firmada no Criador dos céus e da terra.